Senhor, ela diz no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em o nome do Senhor. Amém? Você pode se assentar no seu lugar. E você pode estar pensando, nós estamos no mês da paternidade, e o que essa palavra, pastora, tem a ver com paternidade? E eu quero te dizer que ela tem tudo a ver. Nós vemos a história, ao longo de toda a história de Israel, nós vemos o Senhor se manifestando com poder, nós vemos o Senhor se manifestando com autoridade, nós vemos uma história sendo construída, onde Deus buscava se manifestar àquele povo de Israel, e que eles o reconhecessem. E talvez quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós não venhamos a encontrar muitos momentos onde você possa reconhecer também, assim como Israel não reconhecia, onde você também não possa reconhecer Deus se apresentando como Pai. Mas eu quero te dizer que em todo o tempo Ele se manifestava como Pai. O problema é que muitas vezes o coração do homem não permite que essa paternidade seja reconhecida. E Jesus, ele vem aqui dizer e chamar a atenção, dizendo: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejas os que te são enviados. Jesus está neste momento revelando e apresentando Deus como um Pai. Jesus está dizendo: quantas vezes eu quis reunir vocês, reunir os teus filhos, como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não aceitaram. O que Jesus está dizendo aqui é que, na verdade, Ele está trazendo mais uma vez toda aquela história de Israel, está dizendo para Israel assim: quantas vezes eu quis trazê-los para perto de mim. Quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das minhas asas. Quantas vezes eu quis proteger vocês, mas vocês não aceitaram. O coração de vocês resistiu, vocês não aceitaram. E esse momento Jesus está apresentando Deus como Pai. Porque quando você pensa em uma galinha, você já viu a galinha colher os pintinhos debaixo das asas dela? A galinha é um dos animais que mais, quando você observa, você vê nela o cuidado com seus pintinhos. É um dos animais que você mais reconhece que ela se preocupa, que ela sente a dor do filhote. E Deus, Ele se apresenta exatamente desta forma aqui para Israel. Ele está dizendo, através do Filho Jesus: quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Quantas vezes eu quis proteger vocês, mas vocês não aceitaram. Mas antes de Jesus dizer isso, Jesus diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os seus profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está com essa fala, Ele está nos revelando que homens estavam sendo enviados ao povo de Deus, para que eles reconhecessem a paternidade de Deus. Mas o coração de Israel estava resistindo ao chamado. O coração de um povo escolhido estava resistindo ao chamado de Deus. Então esse versículo, ele tem tudo a ver com paternidade. Ele tem tudo a ver com o que Cristo veio para fazer nesta terra. Ele veio para revelar ao homem: desde a antiguidade eu me revelo a vocês como Pai. Desde a antiguidade eu tenho trazido homens para mostrar para vocês a minha paternidade. Mas quando eu os chamo, vocês me rejeitam. Quando eu os chamo de volta para minha casa, para o meu lar, vocês me resistem.
Vocês não aceitam a minha paternidade. E vocês acabam matando aqueles que lhes são enviados para apresentar a vocês quem verdadeiramente eu sou. Então Jesus, ele apresenta Deus como Pai no Velho Testamento para nós com essa fala, mas também com essa fala ele revela, ele descortina, ele relata para o povo de Deus a chamada do Pai em todo o Velho Testamento para este ambiente de paternidade. Ele confirma que durante toda a história Deus os chamava para o lar, para o ambiente de proteção de um pai que ama. E Jesus, ele alerta Israel também, ele alerta o povo de Deus para a rebeldia, a dificuldade de reconhecer em homens de Deus, homens que foram chamados como profetas para exercerem a representação da paternidade de Deus nesta terra. Eles resistiram a cada chamado do Pai por meio dos profetas. E é exatamente sobre isso que nós temos falado nesse mês, não é? Nós temos falado e mostrado para a igreja do Senhor quantas vezes o nosso Deus, ele quis se revelar a nós como Pai. Quantas vezes ao longo da sua história homens foram levantados para te ensinar, para te instruir, para te revelar a palavra de Deus, para te revelar o amor de Deus, para manifestar a paternidade de Deus na sua vida, mas porque eles representavam essa figura de autoridade que talvez confrontaria o seu coração, você resistiu a esses homens. Quem é ele para me corrigir? Quem é ele para confrontar o meu coração? Quem é ele para falar sobre isso comigo? Quem é essa pessoa? Quem ele acha que ele é para vir entrar nesta área da minha vida? E é exatamente isso que acontecia em Israel no Velho Testamento. Israel se desviava dos caminhos do Senhor. Israel rejeitava a proteção do Senhor. Israel buscava as coisas lá fora, buscava as coisas do mundo. E Deus enviava homens para exercer a paternidade. Enviava homens para chamar: ó Israel, o que você está fazendo? Porque você se corrompeu, porque você trilhou esse caminho, volte agora, porque se você estiver comigo, debaixo das minhas asas, você estará seguro. Mas se você rejeitar a minha proteção, Israel, eu não vou poder te proteger lá fora, porque você está escolhendo o caminho lá de fora. Quem é mãe e pai, já teve filhos que passaram ou passam pela adolescência, sabe como é. E quantas vezes nós queremos ser simplesmente filhos adolescentes? Nós queremos deixar que os hormônios falem mais alto? Nós queremos olhar para o pai do outro e achar que o pai do outro é melhor? Nós queremos a casa do outro porque lá tem mais liberdade? Nós queremos aquele pai bonzinho que nunca diz não? Nós queremos nos entregar às nossas próprias vontades, porque o pai, quando ele impõe uma regra, ou ele põe a sua autoridade, ele é cruel. É isso que nós pensamos. E o povo de Deus, mesmo sendo chamado, mesmo sendo escolhido, mesmo vendo as diversas manifestações do amor de Deus por ele, o perdão de Deus, porque assim como nós que pecamos, que falhamos com Deus, que entristecemos o coração de Deus, Israel também entristecia o coração de Deus, tempo e fora de tempo. Mas mesmo assim, Deus não simplesmente liberava um castigo, Deus avisava, Deus chamava, Deus levantava homens que se dispunham, que se entregavam, que assumiam a responsabilidade e diziam: Pai, conta comigo, porque eu vou manifestar a tua paternidade. Pai, conta comigo, eu sei que eu serei rejeitado pelos homens, mas eu vou manifestar a sua paternidade. Mas mesmo assim, Israel insistia em rejeitar. E quantos profetas eles mataram? Quantos profetas eles rejeitaram? Porque eles rejeitavam a autoridade de Deus sobre a vida deles. Deus sempre quis ser pai,
Mas a rebeldia de Israel os limitou a um relacionamento distante. É a rebeldia que limita o nível de relacionamento que eu tenho com o Pai. E a rebeldia não está no coração do pai, a rebeldia está no coração do filho. A rebeldia não nasce no coração do pai, a rebeldia nasce no coração do filho. E nos limita também a viver essa paternidade, a reconhecer a paternidade. Deus, Ele quer ser pai. Mas será que nós queremos ser filhos? Será que nós queremos ser filhos? Ah, não, pastor, eu quero ser filho. Eu quero viver na casa do pai, eu quero comer na mesa do pai, eu quero os presentes do pai. Mas será que você quer a autoridade do pai sobre você? Será que você está disposto a se submeter às ordens do pai, às regras da casa do pai, aos ensinamentos do pai, aos princípios do pai? Um dia eu me lembro que a Ana perguntou para mim: mãe, nem todo mundo vai para o céu? Eu falei: não, filha, nem todo mundo, infelizmente nem todo mundo vai para o céu. Ela falou: mãe, mas será que Deus não fica com dó dessas pessoas? Por que Ele não deixa ir para o céu? Eu falei: filha, você mora aqui comigo, não mora? Moro, mãe. O seu pai é o dono dessa casa. O seu pai trabalha, o seu pai põe comida na mesa, o seu pai trabalha, o seu pai dá as coisas para vocês, o seu pai construiu essa casa, o seu pai é o dono daqui. E você mora aqui por quê? Porque você é filha, mas você é uma filha que ama o seu pai. Você é uma filha que obedece às regras do seu pai. Você é uma filha que entende como essa casa funciona. Você não vai sair daqui e fazer o que você quer, depois achar que você pode entrar aqui e fazer tudo que você quer. Não, você tem que se submeter ao seu pai. Mas imagina uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que não ama o seu pai, uma pessoa que não quer respeitar as regras da casa do seu pai, uma pessoa que não quer saber de se submeter àquilo que o seu pai te ensina, uma pessoa que odeia o seu pai, que tem asco do seu pai. Você acha justo ela morar nessa casa? Você acha justo ela ter tudo que você tem, porque você recebe das mãos do seu pai? Ela falou: não. Eu falei: da mesma forma, o nosso Pai do céu não pode deixar entrar na casa dele um estranho, alguém que não é filho, alguém que não ama o pai, alguém que vai querer algo que é do filho, mas não sendo filho. E é assim que o nosso Pai do céu é. O desejo dele é que todos sejam salvos. Mas Ele deu um poder para aqueles que são salvos de serem feitos filhos de Deus. Você não vai deixar qualquer pessoa morar na sua casa. Você não vai querer ser pai de qualquer pessoa. E Deus, Ele estabeleceu princípios. E é exatamente o coração dessas pessoas que muda a decisão de um pai. É exatamente o nosso coração se submetendo. Você já teve experiência de alguém que conquistou o seu coração? Alguém que simplesmente te amou e você teve que amar essa pessoa? O amor, ele cura, ele restaura, ele muda, mas o amor, ele também te dá uma identidade. Porque no amor há liberdade. Só tem liberdade na casa do Pai aquele que ama o Pai. Se existir alguma resistência no coração, não haverá liberdade. Se existir alguma resistência no nosso coração, a paternidade do Senhor na nossa vida, nós não teremos liberdade com o Pai. Você não se sentirá à vontade com o seu Pai, alguma coisa vai te bloquear. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando. O coração de vocês não aceitou. Existia um bloqueio, existia uma resistência. E essa resistência, ela é rebeldia. E um filho rebelde, ele não se rebela simplesmente a um ambiente da casa. Porque muitas vezes o filho rebelde, ele volta para dormir na casa, não volta?
O filho rebelde, ele não só faz coisa errada lá fora, coisa que entristece o coração do pai, como às vezes ele volta para dormir e comer da comida do pai. Então a rebeldia não é contra a casa. A rebeldia de um filho, ela se revela quando ela resiste à autoridade do pai. Não é sobre aquilo que tem na casa do pai, é sobre quem o pai é. É sobre a autoridade que o pai tem sobre a vida do filho. Então muitas vezes nós estamos cômodos na casa do pai. Muitas vezes nós viemos aqui e buscamos as bênçãos que o pai pode nos dar. Nós queremos até a presença do pai. Mas até que ele não toque onde eu não acho que ele deve tocar. Até que ele não queira exercer a autoridade de pai sobre a minha vida. A autoridade que me dá limites, a autoridade que me dá um destino, a autoridade que me coloca dentro de um princípio, dentro dos limites da paternidade. E eu não posso permitir mais que a rebeldia exista no meu coração. Sabe quando nós justificamos as nossas atitudes? Você sabe que Deus estabeleceu um princípio. Você sabe que Deus, Ele quer aquilo de uma forma. O nosso Pai do céu, Ele estabeleceu uma forma, um modelo de ser. Ele colocou regras, Ele colocou princípios a serem seguidos. Mas aí você começa a abrir algumas exceções e você começa a achar que não tem nada a ver. E você começa a praticar determinadas coisas. E de repente você começa a dizer assim: mas Deus perdoa, né? Não é tão assim. Deus é um pai de amor, imagina. Ele é um pai de amor. E você começa a ter atitudes que você sabe que não estão alinhadas com os princípios de Deus. Mas você começa a se justificar na sua rebeldia. Você começa a praticar determinadas atitudes e a fazer determinadas coisas, se justificando que Deus é um pai de amor. Porque é assim que você acha que Ele tem que ser. Porque é assim que você determinou que Ele tem que ser para Ele ser aceito por você. E enquanto Ele é o pai de amor que te perdoa e que te aceita, Ele é seu pai. Mas na hora que Ele puxa a corda e Ele diz para você: eu sou bondade, mas eu sou justiça. Aí Ele já não serve mais para você. Porque Ele não te deixa fazer o que você quer. Mas você tem que fazer o que Ele quer. E isso é muito sério. Isso está sendo muito utilizado no meio cristão para as pessoas acharem que ainda são filhos, mas na verdade são rebeldes. O filho, ele se submete à autoridade do pai. Rebeldes deixam de ser filhos e não percebem. O rebelde, ele quer trilhar os seus próprios caminhos, ele quer fazer a sua própria vontade. A casa do outro pai, para ele, é sempre melhor que a do pai dele. O pai do amigo é sempre melhor que o próprio pai. Ele quer construir as suas próprias edificações e não permite os fundamentos do pai, introduzindo nas construções que ele acha que são dele. Ele não tem um destino, ele tem desejos. O filho rebelde, ele sonha, ele faz planos, ele tem muitos desejos, mas tudo que ele constrói não tem um propósito. Tudo que ele constrói é para satisfazer a sua própria vontade, seus próprios desejos momentâneos. O que ele sente naquele momento é o que ele vai buscar construir. Agora, o filho que vive debaixo da paternidade do pai, tudo o que ele faz é por um propósito. Ainda que demore mais a construção dele vai ter um objetivo, vai ter um fim, vai ter um propósito, vai ter uma missão. O filho rebelde não. Ele vai ter várias edificações que talvez vão ser construídas em tempo hábil e muito rápidas.
Mas você vai olhar para aquilo, não tem sentido algum. Era só para satisfazer aquele momento. E para dizer para o pai, eu posso fazer sem você. Eu faço melhor que você. Olha aí, ó, o que você está fazendo o meu irmão construir, ó, nunca termina. Nunca acontece, nunca vejo nada. Olha quantas coisas eu já fiz nesse tempo. Então sem você eu sou melhor. Só que a Bíblia diz sobre o ser bem ajustado, sobre um edifício inabalável. O fundamento do Pai, ele vai garantir que o seu edifício nunca seja abalado. A Yoko pode falar lá no Japão, as construções por conta dos terremotos, né, Yoko? Eles têm uma tecnologia, eles têm uma forma de construir. Porque quando vem o terremoto, o prédio não é abalado. Ele tem mobilidade. Você já pensou nisso? Uma construção que tem mobilidade para não ser destruído diante dos abalos do lugar. Agora você imagina se der um terremoto do que dá no Japão, aqui na nossa cidade. Os prédios lá vão continuar de pé. Aqui não vai restar nada. Porque lá eles receberam um princípio para permanecerem. Eles estão preparados. O filho rebelde, ele rejeita este princípio e ele constrói a sua maneira. Quando a tempestade, quando o vento vier, tudo que não está no fundamento do Pai será destruído. Tudo que ele construiu, talvez com muita pressa e agilidade, será destruído. Mas aquilo que ele não quis, ele vai ver os filhos inabaláveis. E Jesus, ele vem para nos ensinar isso. Jesus, quando ele fala aqui dessa paternidade, quantas vezes Jerusalém, quantas vezes eu quis trazer os teus filhos para debaixo das minhas asas, e em cima Jesus está dizendo, e foi através dos profetas que vocês mataram, foi através dos pais espirituais que eu estabeleci para me manifestar através deles, foi através de Moisés, foi através de Elias, foi através de Obadias, foi através de Malaquias, foi através de cada profeta que eu levantei nesta terra, que vocês rejeitaram, que vocês não aceitaram, porque eles os chamavam a atenção de volta aos meus princípios e à minha casa, mas vocês não quiseram entrar novamente na minha casa, porque na minha casa existiam regras, na minha casa existiam princípios, na minha casa existia uma mesa onde o seu coração era confrontado. E para não ouvir Israel, você matou os meus profetas. Você os rejeitou. Quando Jesus ele conta aquela parábola em que o Pai enviou os seus representantes e eles os expulsaram da terra porque eles quiseram tomar a terra do Pai. Jesus já te deu algo, o Senhor, o Pai já te deu algo que você achou que era seu de posse e você quis expulsar o Pai desse lugar. Porque agora em posse da terra, talvez o que você quisesse fazer não era de acordo com aquilo que o Pai queria que você fizesse. Nada do que nós temos é nosso, tudo é o Pai que nos dá. E é o Pai quem tem que determinar o que deve ser feito ali. E nessa parábola, Jesus vem contar o que realmente aconteceu na história da humanidade. Porque Deus entregou a terra aos filhos dos homens, para que eles governassem, mas para que eles entendessem que eles tinham um pai. E eles precisavam tirar conselho do pai, de como o pai queria que essa terra fosse estabelecida. Mas os homens estabeleceram na terra aquilo que eles quiseram. E a parábola vai dizer que Deus envia um, e eles expulsam, Deus envia outro e eles expulsam, então Deus decide enviar o filho, e eles matam o filho. E Jesus estava dizendo exatamente a história. O Pai está enviando pais espirituais,
O Pai está enviando aqueles homens que levantaram a mão e disseram: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Homens que o Pai estava procurando, quando ele diz ao profeta: estou procurando um homem que se coloque na brecha. Você acha que é fácil ficar na brecha? A brecha é um buraco armado em um muro de proteção. E aquele buraco é por onde o inimigo pode entrar. E quando aquele homem se colocar na brecha, ele será atingido. Ele se torna um alvo do exército inimigo. Mas homens têm decidido se colocar na brecha nesses tempos, nesses dias, assim como em toda a história da humanidade. Homens disseram sim ao Senhor, disseram: Pai, eu te conheci, eu sei quem o Senhor é, e se o Senhor precisa de um homem nesta terra, eis-me aqui, usa-me. E estes homens estão se levantando nesses dias, assim como na antiguidade. E o que nós faremos com estes homens? Faremos como Israel? Mataremos, apedrejaremos, lançaremos no poço, para que calem a boca e não confrontem o nosso coração, e não nos digam que temos um pai, porque queremos ser órfãos. Nós tapamos os nossos ouvidos porque não queremos ouvir que nós temos um pai. Porque não queremos a autoridade do pai. Você está ouvindo nesses dias sobre a paternidade, e quantos corações estão rebeldes dentro da casa de Deus, dizendo assim: que história que é essa de paternidade? Que papo que é esse? Que homens agora serão meus pais espirituais? Eu não aceito isso. Deus fala comigo. Eu não preciso disso. Deus fala direto comigo. Deus fala com você. Com os pais espirituais, o Pai fala com eles. Porque nós não queremos servir a um Deus distante. Nós queremos um Pai. Porque esse pai, ele exerce sim autoridade, mas ele nos dá também segurança e destino. Esse pai, ele tem um lar, ele tem uma casa para você. Ele tem proteção para você. Esse pai é o que provê para você quando você não tem força. Esse é o pai que entrega e confia nas suas mãos riquezas insondáveis. Esse pai é o pai que sim, usa homens disponíveis para se revelar a outros homens. Esse é o pai que através do Filho Jesus está falando aqui com o povo dele. E está dizendo: eu já enviei muitos profetas e vocês não aceitaram. Agora eu enviei o meu filho. E o meu filho está construindo com vocês a revelação dessa paternidade. É o meu filho. Quando Jesus, ele diz para nós, lá em João 5,19, você pode ir comigo lá? João 5,19. Vamos no 18 primeiro, que o 18 é muito importante. Olha isso. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Matar quem? Mais uma vez, o povo querendo matar. Porque não somente violava o sábado, ou seja, ele curava no sábado. Mas também porque ele dizia o quê? Fazendo a si próprio igual a Deus. Ei, a Bíblia está dizendo que os religiosos, os homens que estavam dentro da igreja, os homens que carregavam aquilo, eles achavam que eles carregavam a palavra de Deus. Estes homens procuravam matar Jesus.
E sabe o que estava afrontando o coração deles? Que Jesus dizia que Deus era o seu Pai. Percebe a rebeldia no coração? Eles não se rebelavam que Jesus pregasse que o Deus Todo-Poderoso. Eles se rebelavam quando Jesus apresentava Deus como Pai. Porque eles teriam que deixar as suas próprias regras e se submeter à paternidade. Então o que eles preferiram? Matar Jesus. Matar aquele que apresentava o Pai. E o versículo 19 diz que Jesus, retomando a palavra, explanou: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Vou tentar trazer para você isso. Os profetas foram levantados para revelar o Pai. Eliseu entendeu, porque Eliseu chama Elias de meu pai, meu pai. E o Senhor começa a levantar homens e começa a revelar-se neles. Mas o povo tapa os ouvidos e diz: nós não queremos um pai. Nós queremos viver da nossa maneira. Nós queremos viver a nossa vontade. Esse pai vai nos limitar a viver do jeito que queremos. E então 400 anos Deus fica em silêncio. E não se levantam profetas ali. E aquele povo fica órfão. Órfão na força, porque Deus estava tentando ser pai e eles não queriam. Eles queriam se rebelar. Então de repente eles ficam órfãos mesmo. Porque o pai não se manifesta mais durante 400 anos. E de repente nasce o Novo Testamento e Jesus se apresenta como Filho de Deus. Então Jesus vem para reconstruir aquilo que os homens rejeitaram. E Jesus ali, ameaçado de morte, ele continua dizendo: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus manifestado em carne. Eu estou aqui para apresentar para vocês o meu Pai. E sabe o que é pior? É que o filho queria irmãos. Você tem dimensão disso? O filho estava sendo ameaçado de morte porque ele queria irmãos. Porque ele queria que todos recebessem o pai dele. Ele queria dividir um pai que era só dele. E os irmãos até hoje rejeitam o filho. Porque não querem o pai. E Jesus vem nos ensinar o princípio correto. Ele vem para construir em nós o entendimento. E o entendimento começa dizendo que o filho nada vai fazer de si mesmo. Se Jesus, sendo Deus, sendo o Filho puro de Deus, não fazia nada do que o Pai não fazia, Ele vem para me ensinar e ensinar você que os filhos só fazem aquilo que vem o Pai fazer. E Jesus, ele vem construindo essa verdade em nós. E em João 14, o pastor Rodrigo já pregou sobre isso, mas nós vamos ler só alguns versículos. João 14, versículo 8 e 9. Olha o que diz: solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai?
Jesus, ele diz lá atrás, eu só faço o que vejo meu pai fazer. Tudo que eu fizer é porque o meu pai mandou eu fazer. Eu manifesto o meu pai. E Filipe ainda não conhecia o pai. E Jesus, ele estava dizendo, eu sou a revelação do Pai, Filipe. Se você olhar para mim, você vai ver o Pai, porque eu sou a exata revelação do Pai. Mas Jesus lá para cima, no versículo 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus, ele se manifesta nas características do Pai. Mas ele também se mostra como o caminho para nós chegarmos até o Pai. Ele é o único caminho. Não há como você ter Deus como Pai se você não tiver Jesus na sua vida. Se você não reconhecer Jesus Cristo, você jamais conhecerá o Pai. E João 3,16 vai dizer o que para nós? O que João 3,16 diz? Porque Deus amou o mundo. Deus amou os rebeldes. Deus amou aqueles que tapavam os ouvidos para a manifestação da sua paternidade. E porque Ele amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira tão inexplicável, Ele fez o quê? Enviou quem? E Jesus é o que de Deus? O único Filho. O único que obedecia. O único que conhecia, o único que morava na casa do Pai, o único que agradava o coração do Pai, o único que manifestava as características do Pai. Esse Filho, Deus amou tanto o mundo que Ele falou, vai lá filho, ensina-os a serem filhos também. Quando eles te verem, eles vão entender. Eles vão saber o que é ser filho e eles vão me querer. Eles vão querer estar perto de mim. E Deus, como Pai, entrega Jesus. E Jesus vem, Ele revela o Pai, Ele se mostra como caminho até o Pai. E Ele começa a chamar os pecadores ao arrependimento. Ele começa a se apresentar aos homens como Filho de Deus. Ele começa a dizer, ei, eu tenho um Pai, e esse meu Pai quer que vocês sejam filhos também. Em João 15, se eu não me engano, ele vai dizer, eu estou indo para o Pai, mas vocês também vão um dia. Eu estou indo para preparar lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu estava aqui para apresentar o reino do meu Pai, e para apresentar como meu Pai é. Mas agora vai vir o Espírito da verdade, vocês não vão estar sozinhos, porque Ele vai consolar vocês, Ele vai conduzir vocês, e Ele vai ensinar vocês na verdade. Até que vocês consigam chegar de volta ao Pai, ao lar. Só que em João 1, vamos lá em João 1? Nós já estamos terminando, é só para que você compreenda. João 1:11. O livro de João. Gente, vocês sabem como que João se chamava? Como ele se autodenominava, você sabe? O apóstolo do amor. E ele diz, o apóstolo a quem Jesus amava. Ele era bem convencido do amor. Ele era bem convencido porque ele sabia que ele era filho. E esse mesmo João, depois da morte de Jesus, escreve o Evangelho de João. E ele vai dizer no versículo 11, ele veio para o que já era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Ei, o único filho veio buscar o que já era seu, mas que estava rebelde nesta terra.
E esse Filho deu-nos o direito, pela vontade do Pai, de sermos novamente filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Quem não crê em Jesus não é filho de Deus. Amém? Quem não manifesta Jesus não é filho de Deus. E aí Colossenses 1, que é um dos livros que eu mais amo na Bíblia. Colossenses 1. Depois você lê todo Colossenses, porque ele é o livro que revela Jesus de uma forma extraordinária. No versículo 15 vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Em João 3,16 você vai conhecer quem? O único Filho de Deus. Mas quando este único Filho se manifesta em carne nesta terra, e ele desfaz as obras do diabo, e ele dá àqueles que creem nele o poder de serem filhos de Deus, Colossenses vai nos revelar que ele, sendo a imagem do Deus invisível, se tornou o primogênito de muitos irmãos. Ele nos adotou. Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E no reino de Deus não há empregados, não há conhecidos. No reino de Deus só existem filhos. Porque Jesus, ele se esvaziou. Ele simplesmente se despiu de tudo, até de ser o único, para se tornar o primogênito e nos dar lugar no coração do Pai mais uma vez, através da sua perfeição, através da sua completa rendição à autoridade do Pai. E a Bíblia vai dizer que antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus ele chama aqueles que o receberam, ele chama aqueles que estavam perto dele, ele chama aqueles que o reconheciam como autoridade, e Jesus vai dizer para aqueles homens: ei, eu estou indo embora, mas eu tenho uma missão para vocês. Vocês serão pequenos cristos nessa terra. Vocês agora são filhos, e como filhos, vocês têm uma missão: apresentar o meu Pai a toda criatura. E aquele que crê, aquele que aceitar, ele terá um lugar junto comigo. Ele será salvo, ele será filho. Hoje, mais uma vez, nós podemos ver o Pai. Nós podemos nos tornar filhos. Nós nos tornamos filhos quando nós reconhecemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, e aceitamos a Ele como nosso irmão mais velho. Aceitamos aquilo que Ele veio para nos entregar pela vontade do Pai, porque foi o Pai que quis que assim fosse. E nós nos tornamos filhos. Aqueles que recebem a Cristo se tornam filhos, mas o Senhor não nos chamou simplesmente para recebê-lo. Ele nos chamou para levá-lo por toda a terra, para anunciar essa paternidade por onde nós passarmos. E quando nós manifestamos a identidade de Cristo, nós nos tornamos pais. A terra precisa de pais. Jesus, ele se manifestou como o Pai. Ele disse muito claramente: quem vê a mim, vê ao Pai. Olha as obras que eu faço. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou amando vocês. Eu estou ensinando vocês. Porque Jesus, ele veio para nos colocar no caminho reto, nas veredas retas. O Senhor Jesus, ele não veio para passar a mão na sua cabeça e falar para você: aí beleza, agora você é filho. Não, ele veio falar para você assim: se você quer ser filho, você precisa fazer o que o Pai faz. Se você quer ser filho, você precisa se submeter à autoridade do Pai.
Se você quer ser filho, você precisa entender que existe regra, princípio, um modelo e um caminho a ser seguido. Não é a sua maneira. Se você insistir da sua maneira, se você resistir a essa paternidade, você será só mais um rebelde aí pela terra. E a Bíblia diz que o rebelde, ele caminha por terras áridas. O Senhor, ele tem manancial para os filhos. O Senhor tem um jardim regado para os filhos. Mas para os rebeldes é um deserto. E Ele quer que você seja filho. Ele quer que você entenda que Ele está levantando homens que reconhecem Jesus Cristo e que manifestam a paternidade do Pai nesta terra. E estes homens, sim, foram dispostos, eles dispuseram o coração deles. Jesus veio para construir em nós o entendimento da revelação do Pai, através do chamado de homens, homens que erram, homens que são falhos, mas homens que disseram sim ao chamado do Pai, ao chamado de me revelem a esta terra, me revelem nesta terra. Se você é filho nessa manhã, eu quero que você se coloque de pé. Você recebe Jesus e você é filho. Mas quando você manifesta Jesus, você se torna um pai. E aqueles que desejam ser pais neste tempo, aqueles que desejam ser filhos maduros como Jesus Cristo, Jesus Cristo agarrou a missão. Jesus Cristo assumiu a responsabilidade de manifestar o Pai nesta terra. Jesus Cristo não ficou pensando na sua dor. Ah, perdi meu pai, José morreu, eu sou órfão. Não, ele sabia que José era só mais um homem que tinha sido escolhido para manifestar a paternidade do Pai, mas que ele não era o Pai. O Pai está no céu e o Pai se manifesta em cada um dos homens nesta terra que levantam a mão e dizem: usa-me, porque o meu Pai ainda está vivo. O meu Pai governa sobre toda a terra. O meu Pai quer que eu assuma a responsabilidade sobre outros que ainda não o conhecem. Você se levantou como filho, mas se você deseja ser um pai neste tempo, se você deseja ser um filho maduro, que não vai ficar preocupado com as suas próprias dores, porque você sabe que o seu Pai cuida de você. Se você quer assumir a responsabilidade que Cristo assumiu por amor a nós que estávamos perdidos, e você deseja a partir de hoje parar de perder tanto tempo com tantas coisas vãs, eu quero que você venha aqui à frente, porque nós queremos ministrar sobre você. Cadeias do coração que traziam rebeldia, que não te deixavam romper, vão cair hoje em nome de Jesus. Quando você olhar para um homem usado por Deus, alguma referência de Deus nesta terra, o seu coração não vai ter mais resistências, porque você é filho. E porque você assume a responsabilidade de ser pai hoje. O Senhor está curando corações hoje. E Ele está nos dando uma nova chance. Você que quer ser curado, você que quer assumir essa responsabilidade, eu te convido a estar no altar do Senhor nesta manhã. E o pastor Rodrigo vai ministrar no seu coração. Ele vai te ajudar nessa oração. E nunca mais o seu coração resistirá